eco. Teu amor me alcançou, não me deixou, e fluiu dentro de mim como um eco no meu interior. Aleluia! Quantos foram alcançados pelo amor do Senhor? Aplauda Ele nessa noite. Aleluia! Esse lugar vai esquentar aqui agora, nessa noite. Serão 1000 graus de puro fogo, santo e poder, meu irmão. Então se prepare aí para aquecer aí no teu lugar, hein? Vá! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, e o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Vai subir, sua glória descerá, som virá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, som virá um novo som de aleluia. Aleluia. Dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Deus de maravilhas, Deus de maravilha, de maravilha. Te louvar, assim, vai. Entra na presença dele nessa noite. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção. Oh! Vai pegar, hein? 1000 graus de... Canta pra ele nessa noite, diga! Som da festa vai subir, sua glória descerá, ouvirá um novo som de aleluia. Canta, 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 canta! Som da festa vai subir, sua glória descerá, ouvirá um novo som de aleluia. Eu quero ouvir agora só a igreja, vai! Som da...
Cadê os jovens de 0 a 100 anos? Vai! Nas palmas! Nas palmas! Vai! Som da fé. Joga lá em cima, Paulinho! Vai! Som da festa vai subir, sua glória descerá, som virá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, som virá um novo som de aleluia. Aleluia. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Já pode se ouvir um novo som aqui nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória seja dada a ti, Deus. Você pode abrir o teu coração para tudo aquilo que já começou a acontecer aqui nessa noite. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus aqui. Oh, aleluia. Se você sabe, faça essa oração comigo. Tens liberdade aqui. Diga isso mais uma vez, diga. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Se você é casa dele, você vai declarar nessa noite: eu sou, vai. Eu sou a casa. Diga isso, diga. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Oh, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Peça pra ele. Muda as coisas de lugar, eu sou. Diga a tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas, o seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Você pode levantar uma das suas mãos e cantar isso nessa noite. Diga: eu sou. Eu sou. Diga mais uma vez: eu sou tua casa. Enche-me
Você pode levantar a sua voz e cantar para te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, e foi pra te adorar, e foi pra te adorar que eu nasci. Eu sou tua casa, tua. Peça pra ele nessa noite, muda as coisas, vai. Muda as coisas de lugar, eu sou e tua morada, eu sou. Só pra dar raiva no diabo, vai. O seu perdão é com. E ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo, ele sara minha alma. Tem perdão de Deus pra você aqui hoje, meu irmão. A palavra do Senhor para alguém aqui hoje é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, então se alegre comigo nessa noite, porque tem graça de Deus disponível para você, meu irmão, disponível para sua casa. Ei. A palavra de Deus para alguém nessa noite é: Deus não vai só perdoar os seus pecados, mas além de perdoar os seus pecados, Ele vai trazer cura para a tua alma, Ele vai trazer cura para a tua mente. Todo espírito de complexo de inferioridade vai bater em retirada. Crise de ansiedade, depressão não vai ficar na tua vida, porque o poder do Espírito Santo de Deus está se manifestando hoje aqui. Oh, aleluia! Aleluia. Oh, meu irmão, você é a casa dele, você é morada predileta dele. E Deus está dizendo: porque você abriu a porta e deixou eu entrar, eu vou colocar tudo que não estava no lugar, no devido lugar. E aquilo que não presta vai ter que ser colocado para fora. Tem graça de Deus para nós aqui nessa noite disponível. Aleluia. Estão dispostos a se humilhar aos pés do Senhor nessa noite. Comece a declarar palavras de adoração a Ele. Eu te amo, Jesus. Ele já se faz presente neste lugar. Tu és tudo que nós temos. Oh, Jesus. Aleluia. Ansiamos pela Tua presença, Deus. Oh, aleluia. Adore conosco nessa noite, declarando assim: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Quantos querem isso? Oh, Jesus, ansiamos pela Tua presença. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
adoramos na beleza da tua santidade, Espírito Santo. Porque tu és santo, tu estás acima de todos. E é por isso que nós estamos aqui, por conta da tua presença. Porque não há nada que se compare à tua presença. Cante isso, diga. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Cante isso, diga. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vamos declarar novamente? Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, chame por ele, chame.
Vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo, teu poder, teu poder. Vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh! Eu queria que você cantasse nessa noite. Te damos, te damos, diga teu é o poder, diga pra sempre, diga te damos, diga te damos honra. Diga que dele é o poder. Teu é o poder, pra sempre amém. Cante isso mais uma vez, diga te damos. Te damos honra. Se você pode, faça essa oração. Diga então vem me incendiar. Então vem. Então vem. Pra gente terminar nessa noite, diga então vem. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigado por esta noite, Pai. Te honramos, te glorificamos em nome de Jesus. Diga amém. Dê um abraço no seu irmão. Diga a ele que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém. Tá lá já? Tem que restaurar a cena
Amém. Queridos, uma boa noite. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Muito bom estar com os irmãos. Tenho certeza que você vai ser cheio da glória do Senhor hoje. Você crê assim? Diga, eu creio. Amém. Cadê a pessoa que vai dar anúncio hoje? Eu esqueci de perguntar, não dá para me chamar pelo nome. Quem vai dar anúncio hoje? Hein? Natan? Cadê o Natan? Vem cá, rapaz. Meu Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Natan aí, ó. Mais forte, rapaz. Rapaz amados, amém? Amém. Deixa eu botar aqui. Terça-feira, culto da família, às 7h30. Cheguem mais cedo para os nossos diáconos estarem orando por vocês, orarem por sua família e serem ungidos. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8h30 da manhã. Inclusive, minha avó deve estar vendo aí. Beijo, vó. Quinta-feira, culto de oração, às 7h30. Domingo hoje, né? Mas vai ter a peça. Chegue mais cedo também para garantir teu lugar. Culto de homens. Cadê os homens? Ô, pode ir falando, pai. Falou por quê? Tu vai vir. Culto das mulheres. Cadê as mulheres? Aí, melhor, viu, pai? Culto JPEG com tema... Ih, não, mas é sabiamente. Não é sabedoria não, mas é sabiamente. Culto Team, acho que é aqui, né? Cadê o Lucas? É aqui? Às 6h. Tarde de comunhão, quem tiver interesse, nos convide a levar para sua casa uma palavra, louvor, adoração e muita animação. É só procurar a diaconisa Márcia. Cadê a diaconisa Márcia? Levanta aí, diaconisa Márcia. Aí, ela aí, ó. Ou a Ana Lúcia. Cadê a Ana Lúcia? Tá aí, não? Pode procurar ela também. Aula de defesa pessoal, a partir dos 8 anos. Todo sábado, de 9 às 11 horas. Cadê o mestre Luiz? Veio hoje, não? Enfim, melhor mestre São João é ele aí. Pode procurar aí. E conto de casais, que será em Friburgo. Procurar o Reis. Cadê o Reis? Pastor Ney, então. Aí, ó, pô. E hoje na cantina, espada de queijo ou frango. Pô, Janaína, tu botou espada aqui no grupo? Mas enfim, empada, perdoe, amiga. Empada de queijo ou frango por R$4. E um copo de refrigerante. Assim agradeço a oportunidade. Hoje vai vender a empada toda. Graças a Deus pela vida do Natan, é isso? Isso aí, vamos orar. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, aniversário, né? Vamos lá, diácono de casamento, diácono Rogério Carina, é isso? Botaram aqui, graças a Deus, né? Rapaz, coisa boa. Vou orar agora pelo matrimônio do casal aqui. Daqui a pouco a gente vai chamar os aniversariantes. Por isso que eu vi hoje ela toda assim. Eu falei, rapaz, toda. Tem alguma coisa aí, né? Hoje, né? Quantos anos mesmo? 13 anos de casado. Isso é bom demais, né? Ela disse que já cerrou a madre. É um só mesmo, né? Rapaz. Fica me olhando não, que ela disse. Estenda as mãos aqui para frente, queridos. Me dá a mão de vocês aqui. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Seja bendito nesta noite nas nossas vidas. Quero apresentar este casal no teu altar hoje. Eles que completam mais um ano de matrimônio, Pai. Que eles sejam exemplo para vários jovens, para várias pessoas aqui que ainda vão se casar. Que eles sejam exemplo, ó, para cada um de nós aqui, que vale a pena viver em matrimônio. Nesta noite eu abençoo a vida do Rogério, da Karina, abençoo a vida deste casal, por mais um ano de matrimônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digam amém todos? Vamos aplaudir Jesus.
Deus abençoe ricamente a vida do casal. Amém. A Sabrina fez aniversário, não trouxe o bolo para mim, mas está legal. Pode vir aqui na frente. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Não? Você, né? Ah, rapaz, eu vi tua lá no Facebook. Não te vi aí. Você tá nova? O que houve? Toda de oncinha, de marquinha. Tá danada da vida, hein? Pá, a mãe tá on. Quero dar pelo Marcelo, faz aniversário amanhã. Vem cá. Você também? Aproveitar, orar por você também, né? Esse é o cara mais chato, mais velho. Olha lá, ó, ele faz, nossa lá. Vai ser com a Alciné agora, né, Alciné? Tu vai ver a chatice daqui para frente, só Jesus Cristo na causa. É chato? Perturba? Vamos orar, gente. Tem mais alguém que precisa de uma oração? Hein? Mais ninguém? Não? Amém. Então vamos orar, vamos agradecer, estenda as mãos. Pai, obrigado pela vida das tuas filhas, pela vida do teu filho, que completa mais um ano de vida amanhã. Eu quero te pedir que a tua graça esteja sobre eles, ó Pai, nesse momento. Eles estão no melhor lugar desta terra, Pai. Estão na tua casa, te louvando, te adorando, te dando graças por mais um ano de vida que tu está dando. Pai, abençoa a vida de cada um deles. Nós, como igreja, os abençoamos nesta data maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos digam amém. Aplausos a Jesus. Bolo não teve, também não. Você amanhã, né? Eu ainda posso. O pessoal não traz mais nada para mim, né? Quem não paga? A Vanessa? Vanessa, você não paga nada. Tem pessoas que nos visitam aqui. A Paula, quem é a Paula? Paula, em cima e embaixo. Oi, tá aí? Amém. Pode ficar de pé, minha linda. Também tem o Vitor. Cadê o Vitor? Vitor. Oi, tá do lado? Eu não enxergo nada daqui. Ah, tá ali. Tá bom. Também tem o Jonas, charado diácono Jonas. Cadê o Jonas? Jonas. Tá aí não? Que? Eu não enxergo nada, hein? Tem que acenar para mim. Não? Ah, tá aí? Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, queridos. Você que está próximo, diga a essa pessoa, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Você já prepararam o vídeo do batismo aí ou não? Tá pronto? Então vamos. Gente, o vídeo do batismo ficou uma coisa mais linda. E hoje chegou aqui essas... Isso aqui já é para ser entregue, né? Ou não? É para ser entregue? Tem mais ainda? Algumas pessoas pediram, né? Nós oferecemos os irmãos que se batizaram. A caixinha aqui dentro tem o pendrive. Tá sem, hein? Esse aqui é a amostra? A outra tem? As outras, né? Essa aqui tem, ó. Essa tem. Então, queridos, se você quiser, você vai receber assim com muito carinho. Aqui tem as fotos em alta resolução, não é isso? Mas o vídeo pessoal e o vídeo junto, de cada um que adquirir a caixinha aqui com pendrive, né? Então, você procura o Marcelo hoje, ele está lá embaixo. Isso é uma boa para você, uma boa você guardar uma recordação para o seu batismo. Vamos lá, meu filho? Tá aí? Vamos lá, vamos lançar. Não é a nova vida, não, tá? Só isso aí. Aumenta o som, DJ. O som tá aí, né? Vê se você vai gostar. Foi o Natan que fez, esse menino que deu o recado pra gente aqui, ó.
batizar, os que são novos, agradeço a Deus, agradeço a todos vocês, a sua família, pela confiança, né, que foi colocada a sua família ali na igreja da família. Agradeço a Deus por tudo isso que está acontecendo. Há um novo ciclo, há um novo tempo que nós estamos vivendo. Muito obrigado a todos vocês que foram batizados, um beijo no coração, e Deus abençoe todos vocês, rica e abundantemente. Fique em paz, beijo! Vamos aplaudir? Aleluia. Eu digo que é só emoção, né? Quem não foi realmente perdeu essa emoção. Muitas das vezes tem muita gente sem graça, né? Que, pô, não vou, não quero, não é meu parente que vai estar, mas é uma pessoa que você pregou, uma pessoa que um dia esteve próximo a você. Então é sempre importante você participar de um batismo como esse, né? Além das emoções, tem também a comunhão, que é muito importante. Então, próximo batismo, eu convido a você a estar conosco. Amém, amados? Próximo batismo vai ser em setembro, né? Em setembro, o próximo batismo, já temos 4 pessoas para batizar. Vamos evangelizar, falar mais do Senhor. Daqui a pouco a gente tem 40. Amém? Foi tão pobre, né? Foram 23, vamos dobrar, né? Então é 46, não é isso? 46 pessoas. Cadê a fé, gente? Seu Jonas vai começar o evangelismo, né, seu Jonas? Começar o evangelismo aí, ó. Então, vamos ganhar vida para Cristo Jesus. Amém, amados? Amém mesmo? Graças a Deus. Botar os departamentos para trabalhar. Amém? Aqui estão as caixinhas, se você quiser. Procure ali o nosso amigo Marcelo. Vamos conferir? É isso aí. Por aí. Queridos, eu quero agradecer a todos vocês. Nós já estamos recolhendo o valor para a paga do nosso terreno, né? Que está aqui. Nós vamos abrir agora. Aqui já está. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu Por isso, né? Os dias são difíceis, a gente passa assim um dia com bastante trabalho, mas conseguimos bater a meta, vendemos os 100, então são R$ 1.500 que entrou. O Ciné botou um pedaço aqui, Jonas também colocou o restante, tem uma coisinha pequena no Pix da igreja, então são mais R$ 1.500 que entrou aqui nesse gasofilácio. Eu tenho uma notícia especial para os irmãos. Teve um irmão aqui na igreja, né, que me procurou mais cedo e disse assim: pastor, aqui está uma paga do terreno. Uhul! Eu falei que nós íamos pagar quantas? Não. O que eu disse para os irmãos? Que nós íamos pagar quantas? Quantas mesmo? Aí teve uma outra irmã que disse: toma mais uma paga do terreno. Vocês estão com falta de fé, hein? Ore a Deus para ser você. Quem tem essa fé? Levante as mãos. Ore a Deus para ser você. Eu profetizo que o próximo é você. Amém? Graças a Deus, queridos. Graças a Deus pela liberdade que nós temos de falar sobre finanças aqui nessa igreja. Senhor, eu sou teu lar. Mude as coisas. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada.
Tens liberdade aqui. Isso vai ser forte, agora já era. Para setembro, você tem que dar o teu jeito. E ele dá jeito mesmo, né? Ele arruma. Daqui a pouco ele diz, pastor, arrumei! Camarada, tal. Isso é muito legal. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria que você orasse essa semana pela vida da dona Rita, que é a mãe do Daniel, está internada, tá bom? E a irmã Isa, ela voltou para o hospital, está no CTI, a irmã Isa, tá bom, gente? Está num momento difícil, gostaria que você orasse essa semana pela Rita, pela Isa, pela dona Noêmia. São 3 pessoas que nós temos que orar. Amém? Pegou os nomes aí? Rita, Noêmia e Isa. E Tamires. São 4, não são 3. Tamires, ela teve um probleminha que aconteceu com a Tamires. Tamires, ela teve que tirar a bexiga, só que deu um probleminha que eles fizeram alguma coisa dentro dela que a urina vazou dentro dela. Então, ela vai ter de para limpar. Tá bom, gente? Então, vamos orar. Só Deus pode fazer um milagre. Só Deus. Então, vamos clamar a Ele. Amém, amados? E nós que estamos de pés, sentados aqui hoje, vamos agradecer a Deus. Amém? Dar graças a Deus. Dar graças a Deus. Por estar vivos, por estar de pé, por estar sentado, por estar ouvindo uma palavra hoje, nesta noite. Amém? Vamos receber o Leomil. Hoje o diácono Leomil vai pregar para a gente. Ele veio... Ele veio de muito longe aqui. Pai tá on. Pai já teve on. Ele veio de Éden, longe pra caramba, né? Lá em Éden sou eu que mando. Você que manda lá? Graças a Deus. Lá em Venda Velha quem manda é o Gilberto. É o Gilberto? Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, tá, meu querido? Muito obrigado. Nunca. Ora aqui por mim, vem cá para orar por mim. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho no teu altar, que tu use os lábios do teu filho nesta noite para abençoar a vida desse povo que aqui está. Porque eu tenho certeza que essa palavra já está no coração dele. Que nós sempre vivemos a palavra que nós vamos pregar. Então, neste momento, eu te peço a tua bênção, que ele seja o teu porta-voz nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Digam todos amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Abra sua Bíblia aí, no livro de 2 Samuel. Capítulo 6, versículo 10. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10. A gente vai ler apenas o 10 e o 11. Na verdade, vocês vão ler o 10 e o 11. Vocês podem começar a ler aqui? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gade. Próximo. A arca do Senhor permaneceu na casa dele 3 dias. E o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Amém? Um homem chamado Moisés, levantado pelo nosso Deus, para conduzir o povo hebreu após o exílio egípcio, mesmo sendo conduzido por uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça durante o dia. Ele chega para Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou cumprir o povo, porque sem a tua presença, mesmo o Senhor nos dando essa vitória, não é justo que a gente vá sem o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é quem vence as nossas guerras. E a palavra de Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, mas eu já te dei a vitória nas tuas mãos. Pega o povo e vai. E Moisés disse para Deus o seguinte: Senhor, sem a tua presença eu não vou. E ali nasce a Arca da Aliança. E Deus fala para Moisés o seguinte: então, eu vou te dar algumas medidas e você vai construir algo que todas as vezes que vocês forem à guerra,
a minha presença estará com vocês. Dentro dessa arca, Deus ele dá uma ordem a Moisés para colocar 3 coisas. A primeira seriam as tábuas da lei. Essas tábuas da lei foi dada pelo próprio Deus a Moisés lá no Monte Sinai. Logo em seguida ele diz o seguinte: agora pega a vara de Arão, uma vara que foi selecionada entre todos os príncipes, mesmo uma vara sendo cortada, apresentada diante do Senhor. A história vai dizer que essa vara era uma vara de amendoeira seca, e ela conseguiu produzir um fruto, mesmo estando cortada. Esse é o segundo item que vai entrar na arca. Em terceiro e último, e não menos importante, você vai colocar um vaso cheio de maná, que é para o meu povo lembrar de quando a necessidade bateu a sua porta, no meio do deserto, eu fui o Deus que provi sobre a sua vida. Acho que você não entendeu. Quando a necessidade bater na sua porta, Deus vai prover sobre a sua vida. Ainda que os seus sonhos e projetos estejam mortos e cortados ao chão, dentro do tempo de Deus vai florescer e vai brotar. Quando a palavra de Deus for o teu sustento, nada vai te faltar. E essa arca continuou ali com Moisés e com Josué durante um belo tempo. E passado muitos e muitos tempos, muitos dias e muitos anos, chega aos domínios do profeta Eli. E o profeta Eli ficou encarregado junto dos seus filhos de cuidar dessa arca. Só que existe um grande problema. A Bíblia nos diz que os filhos do profeta Eli, eles profanavam o lugar aonde essa arca ficava guardada. Tudo aquilo que não podia fazer, eles faziam. Porque eles achavam que mesmo pecadores, que mesmo errantes, que mesmo transgredindo as palavras que Deus dava, a presença do Senhor sempre traria vitória para eles. E um dia existe um combate entre os filisteus e o povo de Israel. E eles levam essa arca, só que nesse momento, os filhos do profeta Eli são mortos. E o povo filisteu, eles pegam a arca da aliança e levam para a sua cidade. Como um quarto de troféus, aonde eles deixavam o seu Deus, o Deus Dagon, um Deus com cara de peixe. Eles pegam a arca da aliança e colocam aos pés do Deus Dagon, para simbolizar que o Deus de Israel, que a presença do Deus de Israel estava aos pés do Deus Dagon. Só que o que eles não entendiam é porque eles chegaram no outro dia e o Deus Dagon estava prostrado diante da arca da aliança. Olha para o seu irmão e diz o seguinte: diante da presença do seu Deus, não existe problema que permaneça de pé. Não satisfeito, eles levantaram o Deus Dagon deles e colocaram de novo diante da arca da aliança. Só que quando eles voltaram no dia seguinte, a imagem do Deus Dagon não estava apenas prostrada. Agora, nesse momento, Deus havia mostrado a eles que contra a presença de Deus, aquilo que se levanta para cair e para ser destruído. Porque não somente estava prostrado, mas estava totalmente dilacerado diante da arca do Senhor. Aquilo que representava a presença de Deus. Deus, ele não precisa de mim, de você, para vencer guerra nenhuma. É o contrário. Somos nós que precisamos da presença de Deus para vencer tudo que se levanta contra nós. Você consegue entender isso? E, muito revoltado e atemorizado, os reis das cidades, eles se reúnem e dizem: essa arca não pode mais ficar aqui conosco, porque essa arca conseguiu destruir aquilo de mais poderoso que nós acreditávamos e confiávamos. Então a gente precisa dar um jeito de tirar essa arca dessa cidade, porque talvez, se a gente mandar para uma outra cidade, não vai acontecer nada. E a arca passou por 5 cidades do povo filisteu. E nessas 5 cidades que a arca passava, Deus, ele castigava o povo filisteu com doenças, com mortes, com uma série de coisas que eles não sabiam mais como viver ainda com essa arca. Então eles entenderam o seguinte: a gente não pode manter a presença de Deus no meio do nosso povo, porque Deus, ele não nos ama, Deus, ele não quer ficar junto conosco, porque aquele que usa a presença de Deus para se vangloriar, Deus, ele não se agrada dessa pessoa. Era uma vanglória para o povo filisteu dizer o seguinte: mesmo o povo de Israel, tendo um Deus que não tem face, que não tem nome, que ninguém vê, a gente conseguiu vencer eles. Eles venceram muitas guerras
mas agora eles perderam para nós. O que eles não entendiam é que Deus queria mostrar para o povo de Israel que mesmo sem eles, Ele continuava sendo Deus. Que Ele não precisava do povo ir à guerra por Ele, porque Ele era capaz de vencer a guerra sozinho, apenas com a sua presença, aonde quer que levassem Ele. E ali decidem tirar a arca da aliança, da presença do povo filisteu, e ela chega na casa de um profeta. Repita comigo: a casa de um profeta. E o nome desse profeta é Abinadab. A Bíblia vai dizer que esse profeta recebeu a arca da aliança, e aí eu vou conjecturar, eu não li isso em lugar nenhum, mas eu acho que deve ter sido dessa maneira. Abinadab ainda tinha os seus filhos muito novos. O nome dos seus filhos era Eleazar e Uzá. Você já ouviu falar mais de Uzá do que de Eleazar? E eu vou te lembrar aonde você ouviu falar sobre Uzá, que era um dos filhos de Abinadab. Eu penso que Abinadab, esse profeta, quando ele recebe essa arca sobre a sua casa, ele deve ter reunido a sua família e ter dito o seguinte: essa arca aqui um dia já teve valor, mas hoje não tem mais. Porque foi com essa mesma arca que o nosso povo perdeu a guerra. Foi com essa mesma arca que os filhos do profeta foram mortos. Foi com essa mesma arca que a gente não teve sucesso. Então, a princípio, essa arca, ou seja, a presença de Deus, não serve de nada. Ela é apenas algo que vai ficar aqui, me perdoe o termo, como um elefante branco. A gente não precisa dela para nada, a gente não usa. A gente está vivendo esses 7 meses que ficaram lá, nós continuamos aqui vivendo a nossa vida e ela não nos fez falta nenhuma. Você acredita que às vezes, eu e você, acha que a presença do Senhor não nos faz falta? Você acredita que às vezes a gente cria situações dentro da nossa vida onde a gente não consegue sentir a falta do Espírito Santo de Deus? Você acredita que às vezes eu e você fazemos como esse povo, que é o sacerdote, alguém levantado pelo próprio Deus, para cuidar da presença de Deus? E você vai entender um pouquinho mais na frente por que eu estou te dizendo isso. Passam-se 20 anos. 20 anos de algo tão poderoso sobre a casa de alguém que não sabia como usar aquilo ali. 20 anos sem que a Bíblia possa mencionar que ele prosperou, ou que ele melhorou, ou que ele pelo menos manteve aquilo que ele já tinha. 20 anos dentro da presença de Deus, 20 anos tendo a presença de Deus ao seu lado, e não vivendo nada sobrenatural. Será que isso é familiar para alguém? Será que algumas vezes a gente se coloca e diz: Senhor, eu estou tanto tempo na tua presença, mas não acontece nada comigo? Deus, eu vou à tua igreja, eu vou à tua casa, eu dizimo, eu oferto, mas eu não vejo nada acontecer. A Bíblia vai nos contar que Eleazar foi o filho que foi consagrado para cuidar da arca. E um dia Deus queria abençoar um homem. Diz para o teu irmão: Deus, quando quer te abençoar, Ele move céus e terras. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que não mede esforços para fazer a bênção dele chegar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Ele move céus e terras ao meu favor e ao seu favor. E a Bíblia vai dizer que ele levanta um rei segundo o seu coração, um homem chamado Davi. E Davi se lembra dessa arca, porque antes dele foi levantado um rei que não foi levantado por Deus. Antes dele reinou sobre Israel um homem chamado o quê? Saul. Um homem que o povo vira para Samuel e diz: Samuel, nós queremos um rei como todos os outros povos têm. Porque nós queremos alguém que vá à frente das nossas guerras. Nós queremos alguém que guerreie por nós. O que eles não entendiam é que mesmo quando eles não mereciam, Deus estava destruindo os filisteus. Quando eles não mereciam, Deus estava dando livramento a cada um deles. Eu e você vivemos coisas que Deus faz que os nossos olhos não contemplam, que a gente nem sabe o que aconteceu, mas que Ele continua agindo no nosso favor. Aquilo que você não vê é o que Deus mais faz todo santo dia. Quando você acorda, você acordar já é um milagre. É simples dessa maneira. E o que o povo de Israel não entendia é que a gente não precisa ver, a gente só precisa crer que Ele continua agindo em nosso favor. É simples dessa forma. E ali eles decidem fazer um carro de boi, colocar a arca e começa
a festança e as comemorações para fazer com que essa arca chegue à cidade de Davi, em Jerusalém. Só que no meio do caminho, fala para o teu irmão, Deus adora cuidar de pessoas no meio do caminho. Talvez hoje seja o seu meio do caminho. E Deus, Ele hoje pode mover sobre a sua vida algo que você precisa. Ou melhor, Ele pode superabundar aquilo que você precisa. Ele pode superar as suas expectativas. Ele pode dar a você além daquilo que você está pedindo, porque Ele sabe o que é melhor para você. E quem era esse homem no meio do caminho? Nós lemos quase agora. Um homem chamado Obed-edom. A Bíblia diz que quando o carro de bois estava passando em frente à casa de Obed-edom, a Bíblia vai dizer que os bois tropeçaram. Isso me chamou muita atenção, porque eu nunca vi cavalo tropeçar, eu nunca vi boi tropeçar, eu nunca vi um quadrúpede tropeçar. Eles têm uma habilidade, uma agilidade muito grande, dada por Deus. Só que Deus, irmãos, oh Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele faz até aquilo que é impossível acontecer. Ele faz até aquilo que você acha que jamais aconteceria, acontecer só para a bênção dEle chegar sobre a tua casa. E Deus, Ele permitiu que os bois tropeçassem em frente à casa de quem? Obed-edom. Quem é Obed-edom? Obed-edom é um filisteu, um geteu, alguém vindo de Gate, alguém que sempre ouviu dizer que o Deus de Israel era um Deus que cuidava do seu povo, que o Deus de Israel era um Deus que quando Ele prometia algo, Ele cumpria. Era um Deus que livrava o seu povo sempre da mão dos seus inimigos. Era um Deus que cuidava com amor daquele povo que Ele escolheu para ser seu. E o próprio rei Davi bate na sua porta e diz: quem mora aí? E eu penso que quem atendeu foi o filho e disse: nós somos da família de Obed-edom. Seu pai está aí? Tá, então chama ele lá para mim, por favor. Quem quer falar com ele? O rei Davi. Acho que Obed-edom deve ter ficado dentro de casa pensando: se Davi matou Golias, o que ele vai fazer comigo? O que será que eu fiz para o rei Davi bater na minha porta? O que será que eu fiz para ter a honra de receber o rei Davi na minha casa? E a Bíblia vai dizer que o rei Davi vira para Obed-edom e diz o seguinte: eu quero deixar a arca da aliança na sua casa. Levanta a sua mão. Deus quer deixar a presença de Deus na sua casa. Deus quer levar a presença de Deus para dentro do seu lar. Deus quer levar a presença de Deus para dentro da sua vida. E a Bíblia vai dizer que Obed-edom prontamente faz o seguinte: entra aqui, a casa é sua. Por favor, é a presença de Deus vivo, do Deus vivo, é o Deus de Israel. Traga para cá. E aí, depois dessa pequena introdução, a gente começa a pregação. Pensa num homem que talvez nunca tivesse tido uma oportunidade de viver aquilo que você vive. Pensa num homem que nunca teve a oportunidade de ouvir alguém dizer para ele o seguinte: você precisa conhecer o Deus que pode transformar a sua vida. Pensa num homem que jamais pensou em ter a oportunidade de ter a presença de Deus dentro da sua casa. Ainda existem pessoas no dia de hoje que não têm essa oportunidade. Só que eu e você temos essa oportunidade e às vezes agimos como Abinadab. Não cuidamos da presença de Deus como ela precisa ser cuidada. Não damos a ela o valor que ela merece. Não tratamos o nosso Deus como Ele precisa ser tratado. Só que aí a gente olha para o ímpio crescendo, a gente olha para o ímpio vencendo, a gente olha para um homem que não comunga da mesma fé que nós, evoluindo. A gente ainda faz pré-julgamento: como pode, meu pai? Eu sou o teu servo e eu não cresço, eu não progrido, eu não tenho prosperidade e tu abençoa um ímpio. Eu acredito que Abinadab deve ter pensado tudo isso que eu acabei de falar para você agora. Porque um profeta levantado naquela época para cuidar das coisas de Deus, tendo a presença de Deus na sua casa, não conseguiu prosperar. Agora um geteu, que Deus escolheu mudar a sua sorte, a Bíblia vai dizer que dentro de 3 meses, repete para o teu irmão, 3 meses, ele não precisou sair anunciando para ninguém. Ele não precisou botar no jornal. Ele não precisou tirar foto e dizer: eu estou vencendo. Ele não precisou colocar no Instagram. As pessoas diziam para o rei o seguinte: tu sabe como está lá o teu servo? Tu sabe como é que está a casa de Obed-edom, rei Davi? Como?
ele prosperou em todas as áreas. Ele prosperou em tudo. Tudo aquilo que estava sobre o domínio de Obed-Edom tomou um crescimento como o tamanho do nosso Deus. Você consegue medir o tamanho do nosso Deus? Você não consegue? Assim vai ser a bênção do Senhor sobre a sua casa. Do mesmo tamanho que o nosso Deus é, será a bênção e o favor dele sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque assim foi sobre a vida de Obed-Edom. Eu penso que Obed-Edom reuniu a sua família, chamou a sua esposa e os seus filhos, e a Bíblia não menciona quem são, e fez o que muitas das vezes a gente não faz. E fez o que muitas das vezes Abinadab não fez. Vem cá, gente, senta aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Não, pai, não. O que é isso aqui? Isso aqui é a presença de Deus. Eu sempre escutei lá em Gate que quando os guerreiros, o povo de Israel, eles iam com essa arca da aliança na frente, eles eram imbatíveis. Todas as vezes que a presença de Deus estava com eles, eles venciam tudo aquilo que se levantavam contra eles. Eu não sei o período que isso vai ficar aqui em casa, mas o período que isso aqui ficar, a gente vai precisar viver o sobrenatural. Enquanto eu tiver de posse disso, a nossa vida não pode ser mais a mesma. A Bíblia diz que o nosso Cristo um dia vai voltar para buscar a igreja. E a Bíblia diz que a gente não sabe o dia. E por que você não aproveita a presença do Espírito Santo antes que ele vá embora? E por que você não dá honra? Por que você não vive a vida com ele, como Obed-Edom viveu diante da Arca da Aliança? Por que você não valoriza a presença de Deus enquanto você pode ter? Porque a mesma Bíblia que conta essa história diz o seguinte: buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está o quê? Porque vai chegar uma hora que ele vai estar longe, distante. Obed-Edom pega aquela oportunidade, e eu penso que ele mudou todos os costumes, ele desconstruiu todos os castelos, ele acabou de quebrar todas as suas imagens dentro de casa. Ele disse: isso aqui nunca nos levou a lugar nenhum. Mas existe um Deus que nunca abandonou o seu povo. Existe uma presença na nossa casa que nunca abandonou aqueles que aquele ama. A nossa vida precisa mudar. Você pode falar para essa pessoa que está do seu lado: a sua vida vai mudar. Mas fala com mais vontade: a sua vida vai mudar. A arca do Senhor ficou sobre posse dos filisteus durante 7 meses. Durante 7 meses ela fez um estrago daqueles gigantes, enormes, terríveis. Na casa de Abinadab, ela ficou 20 anos. E ela não fez nada. Ela não promoveu nada. Ela não conseguiu mudar nada. Mas Léo, a arca de Deus não é a mesma que esteve sobre a posse dos filisteus, que esteve sobre a casa de Abinadab e que está sobre a casa de Obed-Edom? É. Mas qual é a diferença deles três se a arca é a mesma coisa? Acho que você já entendeu, né? Acho que você já entendeu, já? Qual é a diferença entre eles três? Eu e você caímos na rotina e no costume de viver com o Espírito Santo. Primeiro, quem foi que clamou a Deus pedindo a presença? Moisés. Deus foi e deu a ele a presença dele dentro da arca. Depois dessas histórias que eu te contei, a Bíblia vai dizer que surge sobre o povo de Israel o exílio babilônico. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, a Bíblia diz que ele destruiu tudo. E supostamente existe uma linha, uma teoria, que diz que a Arca da Aliança naquele momento ou foi escondido. Tem umas que dizem que foi o profeta Jeremias que escondeu. Tem outros que dizem que foi derretido o ouro que estava sobre a arca. Porque a partir daquele momento, Deus ele já tinha feito um plano muito melhor do que simbolizar a presença dele através de uma arca. E agora você vai entender onde está o mistério. Passado 400 anos de silêncio, a Bíblia diz que aquele alimento, lembra do maná? Agora não seria mais maná, agora seria o pão da vida. Pensa, agora não seria mais a vara, mas seria o carpinteiro. Agora não seria mais a tabuleta, mas seria a palavra em vida. Deus ele enviaria o seu único filho
aquele que estava no céu, para mostrar ao povo que a presença dele continuava viva e continuava fazendo milagre nos dias de hoje. E Deus, ele começa o ministério dele. Jesus, ontem a gente teve um culto lá em São Mateus, e a gente teve um rapaz lá, gente, dá até vergonha de subir no altar depois daquele menino. Tudo que eu falei para vocês aqui agora, ainda bem que foi guiado pelo Espírito Santo, porque se não fosse, ia ser só balela. O menino para pregar bem é o tal do Neemias Araújo. Não é é outro. Uma bênção demais. E ele falou sobre o primeiro milagre, ele falou sobre as bodas da Galileia, ele falou sobre a apropriação que Deus ele queria, o propósito que Deus ele tinha para poder fazer aquele milagre. E eu não vou entrar nisso, eu só lembrei por causa disso. E Deus, por amor a mim e a você, ele começa a mostrar que a mesma presença que estava na casa de Abinadab, a mesma presença que passou pela terra dos filisteus, a mesma presença que esteve na casa de Obed-edom, agora estava andando sobre a terra para transformar a minha e a tua vida. Só que precisava acontecer algo, porque nós estávamos aprisionados a alguém. Eu e você às vezes deixamos de viver algo, porque a gente ainda continua colocando a chave na mão de quem não é dono da chave. A gente olha para as circunstâncias e fala, mas Senhor, por que tu está me castigando? Satanás está botando a mão naquilo que é meu, Satanás está tentando contra a minha vida, Satanás está furioso. Ele pode ficar furioso, ele pode dar chilique, ele pode fazer ataque de pelanca, ele pode fazer o que ele quiser, só que ele está debaixo dos nossos pés. Ele não pode tentar contra nós e sair vitorioso. Ele não pode se levantar e levar aquilo que Deus confiou na minha mão e na tua mão. Levanta a tua mão. Sobre a tua família, Satanás não tem poder. Sobre a tua casa, Satanás não tem poder. Sobre aquilo que Deus confiou a você, Satanás não tem poder. Cristo nos deu essa autoridade. Cristo nos deu autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente. E aí Jesus, ele foi crucificado, e a gente vai ver isso domingo aqui. Coisa mais linda que nos faz chorar. E a coisa mais linda que nos faz chorar depois ainda é a ressurreição. Quando ele vem ressurreto, ele vira e diz o seguinte: ele bate na minha e na tua porta e fala: eu preciso deixar algo com vocês. Vocês podem guardar para mim? Daqui a pouco eu volto para buscar. Eu vou deixar um período com vocês, porque eu não tenho onde guardar. Você pode guardar o Espírito Santo dentro de você para mim? Você pode guardar a presença de Deus com você para mim? Você pode guardar o Espírito? Você pode ser morada do Espírito Santo para mim? Porque daqui a pouquinho eu vou voltar para buscar a minha igreja. E quando eu voltar, eu não vou deixar mais ele aqui, eu vou levar ele comigo. Então, fica sabendo o seguinte: eu vou deixar ele um período com você, mas depois eu vou vir buscar. Rei Davi falou isso para Obed-edom, disse para ele: eu só preciso reformular como eu vou fazer para chegar em Jerusalém, mas eu vou vir buscar. Não é sua. Você só vai ficar por aqui um tempinho. Isso aqui pertence a mim. O que está faltando para começar os 3 meses sobre a tua vida? O que está faltando para você começar a desfrutar da presença de Deus? O que está faltando para as pessoas olharem e dizer assim: mas como pode? Estava quebrado, estava desempregado, o casamento estava acabando, os filhos estavam enfornados na droga, nada que botava na mão prosperava, sobre a enfermidade não tinha autoridade, não tinha como melhorar. Mas manda avisar lá fora que começou a melhorar tudo. Eu estou dizendo em todas as áreas. Eu não estou dizendo só na sentimental, eu não estou dizendo só na espiritual, eu não estou dizendo só na financeira, porque o nosso Deus não é um Deus de fazer nada pela metade. Ele é um Deus que quando Ele vem, Ele atinge todas as áreas da nossa vida. Ele atinge todas as áreas aonde existe uma necessidade. O Espírito Santo nos escolheu como morada, porque Ele sabe que aquilo que depende mais que depende mais do agir dEle, é dentro de nós. Tudo ao nosso redor, todas as circunstâncias, nós podemos resolver. Mas aquilo que está aqui dentro, só Deus pode resolver. Só o Espírito Santo pode resolver sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só Ele pode fazer a gente viver aquilo que já está preparado lá no céu e que às vezes a gente estraga. Lembra de usar? Lembra que eu falei?
É porque eu fui lá na frente e esqueci de usar, então vou falar de usar agora. Deixa Deus me usar. Glória a Deus por isso. Quando a arca chega na casa de Abinadab, o irmão dele, Eleazar, foi a pessoa selecionada para cuidar da arca. Ou seja, lá atrás, muito lá atrás, Deus ele chama Arão e diz o seguinte: Arão, você vai cuidar do templo, do tabernáculo, do Santo dos Santos. E eu vou separar algumas pessoas e ter alguns requisitos para mexer naquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus, nem todo mundo pode botar a mão. Aquilo que é de Deus, não é qualquer pessoa que coloca a mão. Aquilo que é de Deus, irmãos, quando alguém que profana o altar coloca a mão, Deus ele não brinca. Deus ele consome dos céus. Prova disso, Ofni e Finéias seriam os nomes? Os filhos de Arão. Não, perdoa, eu estou ainda lá no tabernáculo, que foram consumidos porque queimaram fogo estranho. Eu voltei um pouquinho lá atrás. Lá na frente depois, vem Ofni e Finéias. Me perdoem, seus filhos de Eli, quando vão para a guerra. Usar, ali vendo o seu pai que não ensinou nada para ele. Tem pai aqui? Levanta a mão quem é pai aí. Levanta a mão quem é pai. Pode levantar a mão mesmo quem é pai. Pai, você é sacerdote, não é? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ensina o teu filho a importância que tem a presença do Senhor. Ensina o teu filho o quanto é importante você aprender sobre o Deus que a gente serve. Não fica falando mal da tua igreja dentro da tua casa não. Fala bem do Senhor. Quer fazer fofoca? Faz fofoca da Bíblia. Lá em casa a gente só faz fofoca da Bíblia agora. Acabou. Todo dia eu tenho alguém para falar da vida de alguém. Todo dia eu falo da vida de alguém. Todo santo dia. E eu falo mal e eles nem voltam para reclamar. Porque eu só falo da vida de quem já está morto. Mas que Deus honrou. Então, irmãos, quando esse menino Uzá, ele é chamado pelo seu pai e fala: ó, ajuda a levar essa arca da aliança lá para a cidade de Davi, porque ela não tem mais importância para nós. Essa arca está aqui há 20 anos. Essa arca aqui, ó, o que estava dentro dela, o maná deve ter apodrecido, a vara já deve ter secado e as tabuletas apagou tudo. Existem momentos na nossa vida que a gente acha que tudo se foi. Que quando Deus te separou, você entendia que Ele te amou, que Ele te limpou, que Ele te separou, que Ele tem um novo projeto. Mas no decorrer do caminho você começa a esquecer, porque começa a ficar cômodo, começa a ficar bom, você começa a se achar autossuficiente. Você não entende que não é você. Você não entende que a vitória que chegou sobre a sua vida não foi pela sua capacidade e muito menos pelo seu merecimento. Foi apenas porque Deus ele te amou primeiro, assim como Ele me amou primeiro. Então, se eu deixar de viver aquilo que Ele tem preparado para mim, isso significa dizer que tem dia e hora para acabar. O que aconteceu sobre a vida de Uzá é que o pai de Uzá não ensinou a ele que nas coisas de Deus não se coloca a mão de qualquer maneira. Não se começa a fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Deus ele requer a importância que eu e você necessitamos dar a Ele. E o que acontece com aquele menino quando ele coloca a mão sobre a arca, quando os bois tropeçam? A Bíblia diz que a ira do Senhor se levanta e ele é dilacerado ali na frente de todo mundo. A culpa foi dele? Claro que não. A culpa foi do sacerdote que não ensinou ele. A culpa foi do pai que não disse a ele a importância do Espírito Santo. Às vezes o que acontece dentro da nossa casa, a culpa é nossa, porque não ensinamos dentro da nossa casa o quão precioso o Espírito Santo de Deus é. Não chamamos Ele para sentar à mesa para tomar uma decisão. Não chamamos Ele para questionar Ele, para dizer o seguinte: Senhor, é para eu fazer isso? É para eu tomar essa decisão? O Senhor está nesse negócio? Eu estava conversando com a Amanda essa semana de uma coisa que a gente estava para fazer, e eu virei para ela e disse assim: eu estou igual o Gideão. Deus ou molha o pano ou molha a relva, porque se ele molhar a relva, depois vai ter que molhar o pano. E se ele molhar o pano, daqui a pouco ele tem que molhar a relva. Eu não tenho fé? Eu tenho fé, mas eu estou cansado de tomar decisões onde Deus ele não está. Eu estou cansado de trazer para a minha vida coisas que não são da parte de Deus. Eu estou cansado de carregar um fardo que não foi Deus que me deu. Que quem pega o fardo sou eu e você. Eu quero viver uma novidade de vida, assim como o Gideão viveu. Eu não sei você, eu não sei o período que ele ainda estará aqui,
mas eu quero viver tudo que o Espírito Santo de Deus pode me dar. Eu quero viver tudo que o Espírito Santo tiver preparado para a minha vida. Eu quero que as pessoas lá do outro lado do mundo olhem e digam assim: quem é esse tal de Leomil que o Espírito Santo tem feito tanta coisa sobre a vida dele? É isso que eu quero. Eu não quero ter uma falsa humildade e dizer, não, eu quero só aqui um negocinho, porque Deus, Ele ama os humildes e Ele abate os, sei lá, os exaltados. Não. Deus, quando Ele escolheu Obed-Edom quis tudo aquilo que a presença do Senhor podia dar a ele. Tudo! O que você quer hoje? Fica de pé aí. Eu te amo, meu Pai. Pode subir todo mundo, louvor, gente. Vamos lá. Teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta os meus inimigos. Sabe quem está na roda? Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é nas margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios esperarei. Eu queria nessa noite fazer um convite muito ousado. Eu queria te fazer algo, porque Obed-Edom foi ousado. Obed-Edom sabia que Davi era um guerreiro. As pessoas diziam que Saul matou a 1000, mas Davi matou 10.000. Quando o rei Davi chega diante de Obed-Edom, ele pensou o seguinte, poderia ter pensado: será que ele veio para me matar? Será que ele veio para tirar minha vida? Eu vou mandar o meu filho dizer que não tem ninguém em casa. Mas ele resolveu ir diante da presença do rei. E quando ele se apresenta diante da presença do rei, a presença de um rei maior ainda esteve sobre a sua casa e sobre a sua família. Irmãos, Deus, Ele tem mudanças para muitas pessoas aqui. E Deus, Ele tem pressa em fazer. Essa palavra, quando o pastor me chamou no domingo passado e falou para mim assim: domingo que vem você prega aqui, o meu coração começou a queimar por essa palavra. Eu passei a semana inteira degustando 2 versículos e falando para Deus: Senhor, fala comigo primeiro. Fala comigo primeiro. Quando o meu pastor começou a orar por mim aqui, e ele falou assim: antes que o teu servo comece a falar, a tua palavra já está falando dentro dele. Ali o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: era essa a resposta que tu queria? Era essa a resposta que tu estava esperando?
quer uma resposta de Deus para essa semana? Quer uma resposta de Deus para essa semana? Quer algo de Deus para a tua vida nessa semana? Algo que é impossível? Algo que é impossível? Só quem crê, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Só quem crê, só quem crê. Se você não crê, irmão, fica aí. Mas se você crê, sai do teu lugar e vem aqui na frente. 20 anos no lugar, 20 anos no lugar e nada aconteceu. 20 anos, 3 meses. 3 meses para alguém ousado, 3 meses para alguém de atitude, 3 meses para alguém que queria transformação, 3 meses para o sobrenatural acontecer. Deus, ele só precisou de 3 meses, mas a ousadia precisou surgir de Obed-Edom. A ousadia precisou surgir de Obed-Edom. Se você precisa de um milagre, a ousadia precisa surgir de você. Se você quer a presença de Deus dentro da sua casa para transformar a sua vida, você precisa ser ousado, porque a presença de Deus continua sendo a mesma. Quem muda somos nós, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo continua fazendo a mesma coisa. O Espírito Santo continua curando. O Espírito Santo continua transformando. O Espírito Santo continua restaurando aquilo que os homens dizem que não tem jeito, aquilo que o homem diz que não pode fazer. Deus fala assim: calma, calma, porque a última palavra sempre vem de mim. A última palavra sempre vem de mim. Feche seus olhos e começa a conversar com Deus, irmãos. Começa a conversar com Deus enquanto o louvor está tocando. Começa. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios. Eu profetizo em nome de Jesus. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios esperarei. Ô Pai, eu sei, Senhor Deus, e eu creio que a Tua presença pode transformar. Aonde não tem vida, pode voltar a ter vida. Tu pode dar, Senhor Deus, Tu pode devolver sonhos, Tu pode multiplicar a um lugar onde só existe uma gota. Tu pode dar ao Teu povo que veio aqui diante da Tua presença, Senhor Deus, um milagre
que talvez o homem diga que não tem mais jeito. Eu sei que sobre a vida da Isa, Senhor Deus, existe algo que precisa ser mudado. Eu sei que Tu não fez o milagre ainda, porque existem pessoas, Senhor, que precisam ser tocadas. Sobre a vida da irmã Rita, Pai, nós colocamos ela nas Tuas mãos, porque nós cremos que Tu és o Deus da cura. Sobre a irmã Noêmia, Tu pode mover o sobrenatural lá naquele hospital agora. E sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui na frente, Senhor, que eles possam sair desse lugar hoje cheios da Tua presença. Que eles possam chegar em casa hoje e tudo aquilo que eles tocarem, Senhor, aonde eles colocarem as mãos, aonde eles profetizarem, aonde eles crerem, Senhor, o Teu sobrenatural vai acontecer. Não vai acontecer porque sou eu que estou dizendo, vai acontecer porque a Tua palavra que diz. A Tua palavra diz o seguinte, Senhor: buscai e encontrarás, batei e a porta se abrirá, pedi e dar-se-vos-á. E hoje o Teu povo está diante do Teu altar, de uma maneira ousada, Senhor Deus, querendo viver o Teu sobrenatural, querendo levar para casa, Senhor Deus, a Tua presença. Se necessário for, faça com que os bois tropecem sobre a frente da casa de cada pessoa aqui, meu Pai, nesse momento. Que eles possam sentir a Tua presença essa semana. Que algo sobrenatural dentro dessa semana, Senhor, venha acontecer sobre a vida dos meus irmãos. Para que eles creiam que existe um Deus sobre as nossas vidas. Para que eles entendam, Pai, que Tu és um Deus que continua vivo, que continua fazendo, que continua movendo, Pai, o sobrenatural em favor daqueles que Te buscam, daqueles que Te amam. Eu abençoo a vida dos meus irmãos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê, diga amém. Aplauda o nosso Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Volta devagarzinho para o seu lugar. Graças a Deus por esse dia, amém, amados? Graças a Deus por tudo que aconteceu aqui neste lugar. Pega essa palavra, coloca no seu coração. Eu tenho certeza que a sua semana vai ser a melhor semana que você já viveu. Você crê assim? Diga: eu creio e eu tomo posse disso. Amém? Queria convidar os irmãos para quarta-feira agora, de 7 até 9 da noite. Queria que os irmãos entrassem na internet com a gente vai fazer um podcast concernente a cantata, o espetáculo de Páscoa que vai acontecer no domingo. Então vamos reunir algumas pessoas que já participaram. O diácono Rogério vai estar lá junto com a gente. Não sei se vai dar tempo do Léo chegar, porque lá São Mateus termina 9 horas e nós vamos terminar 9 horas o programa, porque de 9 para cima tem outro compromisso. Então, queridos, nós vamos fazer uma chamada. Nessa hora, você comece a espalhar o programa, compartilhar o programa, para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas, mostrar o nosso trabalho. Amém, gente? Vamos fazer isso na quarta-feira agora, de 7 até 9 horas. Amém? Amém mesmo? Amém. Cadê o diácono Rogério? Vem cá. Ele vai terminar o culto, eu vou estar lá embaixo. Glória a Deus. Meu endereço é as margens dos Teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na Sua lei. Não saio daqui, as margens dos Seus rios prosperarei. Levante suas mãos para o alto, querido, nessa noite. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor.
Obrigado por estarmos aqui e termos o privilégio, Senhor, de termos o Teu Espírito Santo. Espírito Santo esse, Senhor, que não fica, Senhor, aqui nesse lugar quando a gente vai para casa, mas Ele nos acompanha, Ele enche os nossos lares, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, que essa semana que virá, Senhor, será a melhor semana das nossas vidas, Senhor. Eu creio também, Pai, como foi falado aqui pelo profeta, Senhor, que poderosos escutarão a nosso respeito, que a nossa casa está prosperando, que os nossos filhos estão crescendo na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que milagres irão acontecer nos lares, Senhor, e as famílias serão restauradas em nome de Jesus. Pai, eu entrego cada um deles, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar e nos levar para nossas casas, na Sua santa paz e proteção. Que o amor de Deus e a graça, Senhor, do Espírito Santo de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido! Ei! Esperar